Sejam muito bem-vindos ao nosso resumo político internacional. Hoje eu conto para você bem rapidamente quais foram os principais eventos políticos que aconteceram no mundo essa semana. Começando pela guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia segue bloqueando as exportações de grãos da Ucrânia, e como o país sempre foi um dos principais exportadores, esse bloqueio vem sendo considerado um crime de guerra. E esse bloqueio pode também ter contribuído para a crise no Sri Lanka, que a gente ainda vai falar no final desse vídeo. E justamente por ter gerado essa crise, muitos especialistas temem que esse bloqueio possa gerar outras crises ao redor do mundo, já que vem gerando a falta de produtos básicos e, consequentemente, aumentando os valores globais. Nessa segunda-feira, houve mais um ataque russo, onde dessa vez foram atacados galpões ucranianos que guardavam armas vindas dos Estados Unidos. E nessa quinta-feira, ao menos 23 pessoas morreram após bombardeios russos no centro da Ucrânia. A área atingida estava fora dos atuais focos, já que o último ataque havia ocorrido no fim de fevereiro. Passando para o Israel e o Irã, o conflito secreto entre as duas nações parece ter saído de trás das cortinas. Durante anos, as duas nações estiveram envolvidas em ações clandestinas uma contra a outra. Israel enxerga o Irã, país que pede sua eliminação, como sua maior ameaça, enquanto o Irã vê Israel como um inimigo aliado dos Estados Unidos, que atrasa o seu crescimento como potência regional. Israel anunciou que havia frustrado um suposto plano de assassinato iraniano, e o Irã se gabou de uma operação de drones dentro de Israel, e ambos os países supostamente atacaram os navios de carga um do outro. O Irã também denunciou uma série de mortes misteriosas dentro do país, incluindo 2 oficiais aeroespaciais que foram mártires durante uma missão, assim como um engenheiro do Ministério da Defesa que foi mártir por sabotagem industrial, mas não chegou a culpar Israel por essas mortes. Nesta terça-feira, o Partido Conservador do Reino Unido divulgou a lista oficial dos candidatos ao cargo de primeiro-ministro. No total, são 8 candidatos concorrendo ao cargo, após a demissão de Boris Johnson, que ocupou o cargo a partir de julho de 2019. O antigo ministro se demitiu após uma onda de demissões em massa no governo britânico. Outros fatores externos que já vinham tornando-o impopular foram os escândalos recentes aos quais seu nome esteve envolvido, como festas ilegais organizadas por ele durante a pandemia de Covid-19 e a alegada proteção do político a Chris Pincher, acusado de inúmeros casos de assédio sexual. Por mais que sua demissão já tenha ocorrido, o mesmo alegou que só deixará efetivamente seu cargo quando um sucessor já estiver eleito. Seguindo o exemplo de Boris Johnson, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi formalizou nesta quinta-feira seu pedido de renúncia ao cargo. Porém, nesse caso, o presidente italiano simplesmente rejeitou o pedido e o aconselhou a se apresentar ao parlamento para compreender melhor a sua posição política. Draghi perdeu apoio do principal partido da sua base de governo, o Movimento 5 Estrelas, que boicotou uma das votações dos pacotes propostos por ele, desencadeando essa crise. Na realidade, ele não precisa do apoio desse partido para se manter no poder, porque tem ampla maioria no parlamento. Mas, para o político, não faz sentido ser premier sem o apoio desse movimento. Porém, ao contrário do que aconteceu no Reino Unido, a maioria dos italianos quer que ele continue como primeiro-ministro. Na semana passada, o ex-premier japonês Shinzo Abe foi assassinado. Ele era uma das principais figuras políticas do Japão e também foi aquele que permaneceu mais tempo nesse cargo. 2 dias depois do crime, nessa segunda-feira, ocorreram no país as eleições que apontaram 125 representantes da Câmara Alta do Parlamento e o partido do ex-premier teve uma vitória esmagadora. Especialistas especulam que a comoção pela morte do político parece ter influenciado positivamente nesse resultado. Esse resultado traz consigo a esperança de um apoio que pode ajudar e muito na fundamentação de algumas medidas, como o aumento de gastos militares e a revisão da Constituição pacifista, promessas que o falecido político nunca conseguiu alcançar quando vivo. Na Argentina, nesta quarta-feira, dia 13 de julho, as principais organizações de produtores agrícolas realizaram protestos contra o governo, suspendendo a comercialização de grãos e a pecuária. Criticando a política econômica do governo, os manifestantes pedem a isenção de impostos e a normalização do preço dos combustíveis. No Sri Lanka, milhares de manifestantes invadiram as casas do presidente e do primeiro-ministro, que já disseram que pretendem renunciar aos seus cargos.
Esse acontecimento foi o clímax de uma onda de protestos no país que vem enfrentando uma crise econômica fortíssima e política também. Os manifestantes exigem que o presidente assuma a responsabilidade pela escassez de alimentos e combustíveis que vem levando o país ao caos. Essa onda de protestos pode significar o fim da dinastia política da família Rajapaksa, que governou Sri Lanka durante a maior parte das últimas 2 décadas. Entretanto, ainda não se sabe como essa transição de poder pode ocorrer. Porém, surpreendendo a todos, nessa quarta-feira, o presidente do país fugiu para as Maldivas hora antes de sua tão aguardada renúncia. O mesmo já tinha concordado anteriormente em deixar seu cargo, mas aparentemente mudou de ideia. Esse foi o nosso resumo político internacional da semana. Lembrando que eu também fiz o resumo político nacional, então se você quiser saber tudo o que aconteceu no Brasil, na área política, nesses últimos 7 dias, é só clicar aqui nos cards que eu já deixei separado para você. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e seguir o Marca Página nas outras redes sociais que eu já deixei listadas aqui para você na descrição.